Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro O Poder da Oração, segundo a vontade de Deus, da Stormy O'Marian, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos no capítulo 19, orando para saber como abrir mão de si mesmo. Quando eu tinha 10 anos, estava acordada no meio de uma noite fria e escura como breu, porque estava com muita fome para dormir. As dores no meu estômago eram ainda maiores pela consciência de que não havia comida na casa e nem dinheiro para comprar alguma coisa. A minha mãe estava dormindo no único quarto adicional, no lado oposto da casa, depois da varanda, e eu me sentia isolada, sozinha e com medo. Não há nada para comer, eu disse a ela mais cedo naquela noite, depois de ter procurado uma minúscula cozinha. Tudo que vi na geladeira eram garrafas meio vazias de ketchup e maionese. Ela tinha jogado os restos de sobras velhas sobre a mesa para o jantar. Nada combinava com nada de uma forma atraente. Nem mesmo nenhum pedido de desculpas pelo fato de que não eram suficientes para sustentar nenhum de nós. Pare de reclamar. Nós não temos dinheiro para comprar comida, ela retrucou. E voltou a falar consigo mesma, do jeito que sempre fazia por horas. Ela odiava quando eu me intrometia em seu mundo imaginário. Naquele momento, eu estava deitada na cama, minha mente não parava de rodar com medo do futuro. Tinha medo de que pudesse vir a morrer de fome e ninguém se importaria. Eu me sentia velha. Passar fome foi terrivelmente assustador. Ter de ser totalmente dependente de alguém para viver e se sustentar, de quem eu não poderia depender de forma nenhuma, gerava uma profunda insegurança. Hoje, tenho certeza de que a minha mãe sabia que meu pai iria trazer dinheiro quando chegasse em casa, mas ela me disse que não havia nada para comer e nenhuma maneira de comprar algo e que era isso. Nós não tínhamos amigos e minha mãe sempre fez parecer como se não tivéssemos família também, uma vez que ela considerava todos eles seus inimigos. Eu não tinha nenhum lugar onde ir e nenhum para me ajudar. Não tínhamos nada para vender e, tanto quanto eu podia notar, não tínhamos perspectivas de ganhar dinheiro. Fiquei desesperada com medo do meu futuro, logo que saí da escola e precisava me sustentar. Lidei com o dinheiro com muito cuidado. Senti o peso de ser inteiramente responsável por minha vida e o horror de um dia vir a morrer de fome sempre surgia na minha mente. Depois que conheci o Senhor e comecei a ir à igreja, eu coloquei o dinheiro na sacola de coleta de acordo com o que tinha comigo. $2 no começo, depois 5, 10 e mais tarde uma nota de 20. Era mais como se estivesse doando para uma boa causa ou dando gorjeta para o garçom do que qualquer pensamento de realmente estar dando para Deus. Mas quando ouvi o pastor Jack ensinar que a Bíblia diz sobre dar, sabia que tinha muito mais a aprender no assunto do que jamais sonhei. Aprendi, em primeiro lugar, que contribuir era realmente retribuir a Deus o que Ele havia me dado. E por isso, eu nunca iria perder nada. Na verdade, seria enriquecida. Aprendi também que a Bíblia ensina que devemos dar o dízimo, 10%, de nossa renda para o Senhor. E quando comecei a fazer isso, eu descobri que as minhas bênçãos financeiras eram maiores e os desperdícios das minhas finanças eram menores. Descobri também que quanto mais eu dava, menos medo tinha de não ter o suficiente. O meu futuro parecia mais seguro, em função de ter experimentado tal fluxo de bênçãos de Deus em minha vida. O pensamento de não dar se tornou mais assustador do que o de dar. Dar é um passo de obediência que traz vida, saúde, cura e abundância. Não dar iria deter nossa vida, os nossos corpos e eventualmente conduzir à doença física e emocional e à pobreza. A Bíblia diz que uma pessoa que dá terá um coração confiante e triunfará sobre os seus inimigos. Existem 2 tipos de doações que são importantes: dar ao Senhor e dar aos outros como ao Senhor. Primeiro, dar ao Senhor. Em virtude de não podermos separar nosso dinheiro de nossa vida, Deus deve ser o Senhor sobre nossas finanças e devemos obedecê-lo. Deus diz em sua palavra que nós precisamos dar 1/10 do nosso salário de volta para Ele, a fim de servir aos seus propósitos. Quando percebemos que, em primeiro lugar, cada centavo que temos vem de Deus, isso não é um pedido irracional. Um bom mordomo percebe que não tem nada por conta própria, mas só administra o que lhe foi dado. Se entregamos o nosso dízimo, a Bíblia promete que iremos receber um retorno multiplicado da abundância de Deus e do seu poder. O Senhor nos pede para prová-lo e ver se Ele é fiel em prover mais bênçãos do que podemos guardar.
Quando nos privamos desse princípio de vida, as pragas vêm devorar tudo o que temos. Observe pessoas que não dão e depois perdem o que poderiam ter dado em contas médicas, consertos de aparelhos e automóveis e uma falta geral de energia para mudar suas vidas. Deus ainda as ama, mas elas interromperão o fluxo de suas bênçãos. A única maneira do depósito da abundância de Deus poder ser aberto para elas é iniciar o processo, abrindo-se para dar. Muitas vezes sentimos que vamos perder alguma coisa se dermos. Pensamos, se eu não tivesse de dar isso, teria muito mais para mim. Mas, na verdade, essa atitude é que nos fará perder. A Bíblia diz que se dermos para o Senhor, teremos tudo o que precisamos em nossa vida. Se não fizermos, não teremos. Quando Michael e eu decidimos nos mudar para o Tennessee, fomos avisados para atrasar a nossa mudança até que vendêssemos nossa casa na Califórnia. Mas estávamos absolutamente certos de que deveríamos ir imediatamente, então nos mudamos e compramos uma casa no Tennessee. Logo, tínhamos hipotecas duplas, taxas duplas, contas de luz duplas. Achávamos que iríamos ser enterrados sob a pressão financeira. Durante esses meses, oramos para que Deus enviasse o comprador certo para nós. Não conseguíamos entender por que a casa da Califórnia não conseguia ser vendida, até que aconteceu o terremoto, e então percebemos que Deus havia poupado não só a nossa vida, mas também havia poupado a vida de qualquer pessoa que viesse a morar na casa naquele momento. Embora tivéssemos seguro contra terremotos, ele não cobria tudo, e assim nós ainda perdemos muito dinheiro. Mas não levamos em conta a perda. Nós nos regozijamos por ninguém ter sido ferido ou morto naquela casa. Durante todo esse tempo, continuamos a entregar os nossos dízimos e ofertas como Deus nos orientou. E Deus tomou conta de nós ao longo dos anos seguintes e, com o tempo, restaurou tudo o que havíamos perdido, dando aos outros como ao Senhor. Além de dar ao Senhor, precisamos adquirir o hábito de dar aos outros, como ao Senhor. Isso significa que devemos abençoar os outros, porque isso abençoa a Deus, sem esperar algo em troca. O pensamento, receberei de volta, é o caminho para a decepção e a infelicidade, mas quando damos sem esperar nada em troca, o Senhor nos recompensa. Dar é um princípio de libertação. Deem, e lhes serás dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. Para receber coisas que duram, você deve dar o que tem. Se você precisa de libertação em qualquer área, dê alguma coisa de si mesmo, suas posses ou sua vida, e você verá as coisas começarem a se abrir para você. Há muitas coisas que podemos dar além de dinheiro ou presentes comprados em lojas. Podemos dar alimentação, roupas, serviços, tempo, oração, assistência, um passeio em nosso carro ou qualquer bem ou habilidade que poderia ajudar alguém. É importante, no entanto, pedir a Deus sabedoria e orientação sobre a doação. Uma vez, meu marido e eu demos dinheiro a uma pessoa necessitada e, em vez de alimentar a sua família e pagar o aluguel, ela o gastou em drogas. Aprendemos a utilizar um cauteloso discernimento e buscar a orientação de Deus para dar, para que assim possamos servir aos seus propósitos. Você pode estar tão esgotado que sente que não tem nada para dar ou tão oprimido pelas circunstâncias que dar de si mesmo parece um esforço monumental. Se assim for, ore. Eu não sinto que tenha algo para dar, Senhor. Proporcione-me recursos além de mim mesmo. Contando que você tem o Senhor em sua vida, sempre terá pelo menos uma coisa para dar, o seu amor. As pessoas precisam de alguém que as ame, ouça, incentive e ore por elas. Você poderia dizer a alguém: meu presente para você é um compromisso de orar por você todos os dias durante um mês. Quem não amaria esse presente, eu sei que adoraria. Quando vivemos com medo de que não teremos o suficiente, é difícil dar. Mas a verdade é que quanto mais damos aos outros, mais será liberado para nós. Teremos uma colheita espiritual, assim como a colheita material. Embora seja bom economizar e planejar com sabedoria para o futuro, pois a pobreza externa é emocionalmente devastadora, dar ao Senhor e aos outros não deve ser descartado. Se não damos como o Senhor nos orienta, de qualquer modo acabamos perdendo o que pensamos que estávamos economizando. A minha mãe nunca abriu mão de nada e acredito que essa atitude fazia parte de sua doença mental e emocional. Ela acumulou tudo por medo de quem um dia viesse a precisar disso. Seus armários, galpões, salas e garagens estavam cheios de tralhas.
A Bíblia diz: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. 2 Coríntios 8,15. O volume total de coisas de minha mãe acabava por torná-las inutilizáveis. Sempre que minha vida parece estar parada, dar de mim deliberadamente sempre traz avanço. É como uma questão de dar para receber, mas de dar este passo de obediência para liberar o fluxo de tudo que Deus tem para você. A questão não é o que você não possa receber qualquer uma das bênçãos de Deus, a menos que você dê, mas de que não pode receber todas elas e a vida se torna mais uma luta. Além disso, você não pode estar na vontade de Deus se não der, porque dar é a vontade de Deus. E dar libera bênçãos em sua vida que podem parecer não ter qualquer relação com isso. Orações. Deus, ajude-me a dar da forma que o Senhor quer que eu faça, porque eu quero ser obediente nessa área da minha vida. Ajude-me sempre a entregar meus dízimos para que eu nunca venha a roubar o que é seu. Eu quero viver no centro da sua vontade para que eu possa receber tudo que o Senhor tem para mim e me tornar tudo que o Senhor deseja que eu seja. Amado Deus, mostra-me qualquer área de necessidade na qual eu poderia dar algo de mim ou do que tenho. Mostre-me o que eu poderia liberar na vida para outra pessoa e me ajude a fazê-lo. Ferramentas da verdade. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Deuteronômio 15:10. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:6. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Salmo 41:1. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm os que devem dar e caem na pobreza. O generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:24.